E aí galera, sejam todos bem-vindos, meu nome é Pedro Eugênio e provavelmente você já deve ter ouvido falar na expressão a propaganda é a alma do negócio. Mas sabia que a propaganda ela é bastante utilizada até em questões de governos, como foi durante a Guerra Fria, na corrida espacial? Hoje nós vamos falar um pouco de como foi a propaganda em algum dos projetos da corrida espacial, galera. E posso adiantar desde logo que foi bastante acirrada e que tem muita coisa que nós, o público, muitas vezes não sabemos, mas é isso aí, galera. Vamos começar a desvendar alguma daquelas questões e do que é acessível aí pra gente. Sejam todos bem-vindos e vamos lá, galera. Um dos primeiros projetos espaciais que os americanos estavam lá desenvolvendo, galera, foi chamado de Vanguard. E quando a gente ouve falar a expressão vanguarda, a gente sabe logo que está dizendo a estar na frente, estar na vanguarda. Como o nome já foi utilizado de vanguarda nas artes e tudo mais. Mas e aí, o que acontece, galera? É que os americanos estavam lá desenvolvendo o seu projeto, mas de repente ficam sabendo do lançamento do satélite soviético, o Sputnik 1. E é aí onde a coisa começa a ficar séria. Os americanos aceleram seu projeto para poder tentar lançar o mais rápido possível um satélite ao espaço. E isso acirrou tanto na época, galera, a corrida espacial, que levou os americanos a tentar lançar o míssil TV-3 para poder tentar levar o satélite ao espaço. O que acontece, o resultado, galera, é que esse lançamento ele foi transmitido em toda a rede nacional. Imagina aí, galera, todo o país assistindo um lançamento ao vivo, e o resultado foi que o míssil ele subiu a apenas cerca de 1,2 metros e o motor perdeu impulso, com o míssil retornando ao solo, e isso gerou uma grande explosão. A falha na época repercutiu muito negativamente. A imprensa, por exemplo, começou a brincar com o termo, chamando a tentativa de Flopnik, Kaputnik, nomes que fazem referência ao idioma russo e da tentativa falha de lançamento desse míssil. Mas isso não foi o pior, galera. Ainda não bastasse tudo isso, os americanos ainda tiveram que suportar a brincadeira, o questionamento dos soviéticos. Isso porque apenas alguns dias após o incidente, um delegado soviético na Organização das Nações Unidas, olha só, galera, questionou se os americanos tinham interesse em receber auxílio destinado a países em desenvolvimento. Então toda essa repercussão no projeto Vanguard gerou uma insatisfação e um sentimento negativo aos Estados Unidos naquela época. Mas o projeto concorrente do Vanguard, o Explorer 1, teve êxito em 1 de fevereiro de 1958 e os americanos conseguiram lançar o seu primeiro míssil com sucesso, apesar de toda a repercussão negativa que ocorreu no projeto Vanguard. Pra ver, galera, é muito complicado as questões internacionais, e quando envolve uma coisa tão tensa como foi a corrida espacial na Guerra Fria, a gente vê que a propaganda, a imprensa, as provocações e tudo mais, elas complicam bastante e fazem com que os países eles busquem cada vez mais, como numa corrida daquelas épocas de Fórmula 1, daquelas corridas que a gente vê na TV em que um adversário quer ultrapassar o outro, e bem assim foi a corrida espacial, galera. E com o sucesso soviético no projeto Sputnik 1, então os soviéticos começaram a estudar e procurar maneiras de lançar o ser vivo ao espaço. Isso até para poder levar posteriormente seres humanos ao espaço. Então os soviéticos eles criaram o projeto Sputnik 2. Esse projeto levou o primeiro ser vivo, a cadela Laika, ao espaço, galera. E para ver como a propaganda estava tão presente na corrida espacial, o pedido oficial de lançamento do Sputnik 2 ele foi feito em 7 de novembro de 1957. Alguém aí sabe o que essa data representava para os soviéticos naquela época? Galera, nessa data, a Revolução de Outubro de 1917 estava completando 40 anos. Então o chefe de Estado soviético pediu o lançamento do Sputnik 2 com um ser vivo, com o objetivo de novamente conseguir o sucesso que teve o projeto do Sputnik 1.
Mas no meio dessa corrida toda, galera, e com os soviéticos obtendo alguns bons resultados, os americanos não ficaram nada satisfeitos. Então os americanos eles resolveram criar o projeto da missão Apollo. Isso, galera, porque a União Soviética ela também enviou o primeiro ser humano ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin. E uma das coisas que estava ligada à propaganda soviética e que representava para o povo soviético naquela época um triunfo era a origem camponesa de Yuri, que representava que pessoas comuns poderiam ir ao espaço. A gente vê bastante esse detalhe sendo exaltado em filmes, como por exemplo Ponte de Espiões. Yuri Gagarin também foi o cosmonauta que disse que o céu é azul, mas a insatisfação dos americanos, galera, levaram à criação do projeto Apollo. E crescia também naquela época uma pressão muito grande dentro dos próprios Estados Unidos. A sensação, o sentimento era de que os soviéticos eles estavam à frente e estavam vencendo a corrida espacial. Isso levou a uma grande pressão interna dentro dos Estados Unidos. Então a resposta foi a criação de uma série de projetos espaciais. E dentre esses projetos espaciais foi criado o projeto Apollo, galera. O presidente John Kennedy naquela época, em um dos discursos mais famosos, disse que a decisão de ir à Lua foi por escolher fazer coisas difíceis e não fáceis e que eles tinham escolhido levar o homem à Lua. Então, galera, esses foram alguns dos fatos importantes ligados à propaganda na corrida espacial. E se você sabe de alguma outra coisa importante que ocorreu naquela época, deixa aí nos comentários. Compartilhe a sua ideia aí e até os próximos vídeos, galera. Muito obrigado e valeu!